Faz tempo que eu não te vejo, hein, Deise? Meu Deus, né? Olha aí que benção. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Propõe, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, Senhor, entendimento da tua palavra, compreensão da tua palavra, Pai. Que nenhum de nós, Senhor, saia daqui da mesma forma, Pai, que chegou, mas que nós possamos, após receber a tua palavra, termos a direção do Senhor para as nossas vidas. Ó Pai, dirija-nos, Senhor, guia-nos sempre, ó Deus, nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Sobre todos os ouvintes da tua palavra, eu peço a ação do teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a paciência do discípulo. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero também ler com todos vocês Romanos 8, 25. Veja que tudo aquilo que nós estamos passando tem um fundo espiritual, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A questão aqui é que nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas, elas têm pouca paciência. Infelizmente, hoje, as coisas, elas, para nossa, vamos dizer, comodidade, são rápidas. Nós temos a velocidade dos automóveis, nós temos a velocidade das motos, até mesmo agora dessas motos elétricas, porque só a bicicleta não estava suficiente, então nós temos mais um veículo
que é rápido, e nós temos tudo rápido. Hoje, as pessoas, elas ligam um aparelho na tomada e rapidamente você tem o seu suco, você liga o seu micro-ondas, rapidamente você esquenta a sua comida. Agora pense comigo, aquelas pessoas que no passado cozinhavam a lenha, como era diferente, como a comida demorava para ficar pronta. Então nós que vivemos neste tempo, até mesmo aqueles que viveram no passado, também utilizando as coisas lentamente, que viajavam em lombo de animais, essas pessoas, elas hoje também estão andando de carro, de ônibus, também têm as facilidades dos dias de hoje. Porém, o que aconteceu com o ser humano? Nós ficamos acelerados em tudo. Às vezes, quando você pega o celular e ele demora para acender a tela, você acha que está demorando. Às vezes são 2, 3 segundos apenas. Então, quando nós falamos aqui, o que o Senhor Jesus disse: na tua paciência possuí a vossa alma. Será que você consegue domar a sua alma, a sua vontade, o seu sentimento? Será que você consegue dizer para o seu sentimento: espere? Será que você consegue se controlar? Porque nós vivemos à beira do descontrole. As pessoas, em muitos casos, para poder manter o seu controle emocional, elas estão à base de remédios. Por quê? Porque as pessoas estão muito aceleradas. E esta aceleração produz nas pessoas algo chamado ansiedade, que é a visão do que vai acontecer no futuro. O que será que vai acontecer? E quando nesse texto que nós lemos, Jesus fala do futuro, ele mostra o seguinte: como é que nós vamos passar por tudo isso? Com paciência. Parece que o Senhor Jesus estava falando para mim hoje. Parece que o Senhor Jesus estava falando para você hoje. Mas estão acontecendo tantas coisas ao mesmo tempo. São tantas notícias que nós temos hoje. Se você parar para ouvir as notícias, você não vai aguentar, porque são muitas notícias, são muitas informações. Agora as informações estão sendo geradas de uma forma acelerada, e muita coisa está acontecendo enquanto nós estamos aqui no culto. Quando terminar o culto, você vai ter muita coisa para ver, você vai ter muito resultado para ver, para saber como foi isso, como foi aquilo. Amanhã vai ter muita informação. Então, como que o Senhor Jesus nos orienta a passar por um tempo como este que nós vivemos? Nós precisamos da palavra de Deus para ter a direção para a nossa vida. Então, se eu não estou vendo, o que a palavra de Deus está dizendo? Então eu devo esperar com paciência. Quando você vai para um atendimento médico e você está naquela antessala, antes de chegar a sua vez do atendimento, ali você percebe como as pessoas estão nervosas, ansiosas, e vira a perna para lá e para cá, mexe no celular, levanta e fica com aquela inquietude no ambiente, porque a pessoa, ela quer ser atendida rápida, mas vai demorar o atendimento. Como é que vai ser? Quando uma pessoa chega num pronto atendimento, ela logo quer saber quantos médicos estão atendendo, quanto tempo vai demorar, porque nós estamos muito ligados no tempo. Nós estamos presos no tempo, nós estamos sendo escravos dos milissegundos, não nem digo da hora, mas dos milissegundos. Tudo hoje que é feito para fazer a comida mais rápido, a viagem mais rápida, tudo tem que ser rápido, nada pode ser demorado nos dias de hoje. E nós precisamos entender que dessa maneira, agindo com rapidez, não prestando atenção nas coisas, nós vamos deixando passar muita coisa, e nós vamos observando aquilo e vamos nos tornando escravos, porque a gente está sempre precisando de uma informação nova, a gente está sempre precisando de algo novo, a gente está sempre precisando de uma resposta imediata, e nós não aguentamos esperar amanhã. Se alguém falar assim: eu preciso conversar com você amanhã, meu Deus, você não pode adiantar o assunto para mim?
Eu, como sou pastor já tenho tempo, eu costumava fazer isso. Irmão, a gente tem que ver um negócio aí, tá? Tá bom. Hoje, se eu falar assim, a gente tem que ver um negócio aí. Qual negócio, pastor? É bom ou é ruim? É comigo ou é com outra pessoa? Então assim, por quê? Porque isso está em mim também, tá? Está em todos nós, porque nós somos e vivemos neste período, nós estamos assim, nós queremos a curiosidade aguçada, o saber das coisas, o se inteirar pelas coisas, o ter a resposta imediata. Então veja bem, quando você analisa e observa e fala, peraí, está faltando o que para mim? Paciência. Está faltando o que para nós nesse tempo que nós vivemos? Paciência. A maioria das coisas elas não serão resolvidas rapidamente. Uma vez eu vi uma pregação e o pastor falou o seguinte, ele disse assim, olha, se Jesus demorou 3 dias para ressuscitar, eu não preciso dar a resposta no mesmo dia. Eu posso pensar um pouco, eu posso analisar, porque nós, irmãos, queremos dar respostas prontas, dar respostas rápidas para a vida. Coloque uma coisa na sua mente. Para você viver bem, obedecendo a Deus, você precisa ter paciência. Se você, por acaso, está vivendo um momento de impaciência, o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar sobre a sua vida, para que você entenda que é na calma que Deus quer operar, que é na calma, que é na paciência, que é na hora certa que Deus vai agir. E isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos para essas coisas. Lá em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 3, a palavra de Deus diz, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova da vossa fé produz a paciência. Porque fé, como eu já expliquei a vocês muitas vezes, no Antigo Testamento, ela está ligada com a palavra confiança. Então, uma pessoa de fé, no Antigo Testamento, era uma pessoa que confiava em Deus. Então, se ele confia em Deus, ele sabe esperar. Se ela confia em Deus, ela sabe esperar. Então hoje, o que eu quero mostrar para você? Será que eu sei esperar? E você? Será que você sabe esperar? Será que você consegue, no meio daquele congestionamento, ficar tranquilo esperando? Será que você consegue esperar, irmãos? A minha esposa, ela está desenvolvendo uma estratégia, parece que até piloto de fuga. A fila para você virar para a direita é tranquila. Ela vai para a fila da esquerda e lá na frente ela atrapalha os veículos virando assim. E se você falar alguma coisa com ela, meus irmãos, não, cara, as pessoas paradas aqui, já era para ter passado aquela fila e tal. Isso é o nosso natural. Por quê? Nós estamos todos os dias no trânsito, todos os dias com congestionamento. Então essas coisas vão sendo geradas em nós normalmente. Nós queremos que a pessoa que está ali na frente, olha lá o sinal, abriu, ei! Não tem ninguém ouvindo, mas a pessoa está irritada sozinha dentro do próprio carro, porque ela não está aguentando, porque ela viu que abriu, e a pessoa que está lá na frente estava fazendo, sabe o quê? Mexendo no celular, aí fechou o sinal. Entendem? Então, as pessoas no geral, irmãos, isso eu não estou fora, a minha esposa não está fora, nenhum de nós está fora. Agora o meu filho está fora. Ele, meu Deus do céu, ele é bem tranquilo, mas muito. Pensa num cara sossegado, tranquilo. Você já foi lá? Ele fala assim, estou indo. Então, cada um tem um perfil, mas quando você está diante das suas situações e você quer ver aquilo resolvido e você quer ir rápido, lembra dessa palavra. A sua fé, ela vai produzir a paciência em você. Se você confia em Deus, espera mais um pouco na presença de Deus. Não fica querendo resolver por você mesmo as coisas do dia a dia. Meus irmãos, paciência, ela é uma virtude do Espírito Santo. Porque
O fruto do Espírito está lá incluído como uma das suas características, a paciência. Ela reflete este temperamento de Deus, que é um temperamento paciente. E Deus, Ele nos capacita e nos dá essa possibilidade. Paciência está ligado à calma. Paciência está ligado à confiança. Se eu confio, eu vou esperar. Se eu confio, se eu tenho fé, eu vou me acalmar, porque eu sei que a resposta virá. Irmãos, falar sobre paciência é falar sobre a contramão do que nós vivemos. Dizer que nós temos que esperar a hora chegar é viver na contramão. Porque hoje os treinamentos, os ensinamentos, aquilo que nós ouvimos é para acelerar mais. É para o resultado ser mais rápido. É para as coisas acontecerem de forma assim. Você piscou, resolveu. Não vai ser assim. Entenda o que eu vou te falar. A vida não é rápida. A vida é lenta. As coisas não se resolvem de uma hora para outra. Tudo tem um tempo para ser resolvido. Não dá para você querer resolver as coisas de qualquer jeito, tomando atitudes precipitadas. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos compreender aquilo que Deus ministra na nossa vida. Eu quero confirmar com vocês aqui, em Gálatas, no capítulo 5, e no versículo 22, que nós lemos bastante vezes esse versículo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando nós falamos aqui de domínio próprio, quando nós falamos aqui de paciência, longanimidade é paciência, tá? A palavra longanimidade significa paciente, longânimo, aquela pessoa que espera a hora certa, que está bem na posição em que ela está. Olha, você quer ver um ambiente de impaciência? Claro, é a fila de uma lotérica para pagar uma conta. As pessoas que estão ali pegando, faça uma experiência. Agora que a gente tem aplicativo no celular, aí eu comecei a entender aquelas pessoas. Quando você não consegue ler o QR Code, ou quando você não consegue ler aquela barra e você tem que digitar, experimenta digitar o código de barra para pagar uma conta no seu celular. Aí você aperta, tem alguma coisa errada, aí você tem que voltar e contar quantos zeros. Tem código de barra que tem 6 zeros, ou tem 7 zeros. Aí você vai contando um por um. Aí você fala, meu Deus, como que aquelas pessoas que trabalham no caixa, digita lá e consegue pagar. E mesmo assim, as pessoas que estão na fila reclamam e falam, meu Deus, que caixa leve. Olha o tamanho da fila, olha, não é possível. Essas coisas no dia a dia vão nos sufocando. Mas aqui está a palavra de Deus. No fruto do Espírito tem a paciência. O Espírito Santo, a minha oração é essa, que nesta noite Ele nos dê paciência. Que nós possamos ser ministrados por esse Espírito Santo, para podermos viver a vontade de Deus para a nossa vida, sem atropelar as outras pessoas, sem atropelarmos a nós mesmos. As pessoas querem um resultado muito rápido. As pessoas fazem sacrifícios, às vezes, para ter um resultado rápido. Só que nós sabemos que o resultado rápido, ele pode também trazer danos, ele pode trazer consequências, ele pode trazer males. Aqui também, em 1 Coríntios, nós vamos ver um versículo muito conhecido, capítulo 13, versículo 1. Na verdade, vamos ler o 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Quando a palavra de Deus está dizendo aqui que para se ter amor, veja o que é preciso ter. É preciso ter benignidade, ou seja, é preciso ter paciência. Então, se uma das características do amor é a paciência, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender. O nosso Deus, Ele tem paciência, e nós também devemos ter.
Nós, como seus filhos, não podemos ser pessoas sem paciência. Veja que eu estou mostrando para você aqui na palavra. Vamos também para 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, e no versículo 5. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Veja bem, na paciência de Cristo. Se nós devemos ser semelhantes a Cristo, nós não podemos deixar a virtude da paciência de lado. Nós precisamos ser pacientes. Até, como eu falei no início, até mesmo aquelas pessoas que já fizeram viagem em lombo de animal, aquelas pessoas que demoravam dias e dias viajando, hoje não tem paciência. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. A minha esposa que está aqui, ela veio com a família dela num Fusca de Belém aqui. Você já pensou que viagem difícil deve ter sido? Então, veja bem, as pessoas, nós todos, já passamos por situações assim. Talvez você já viajou dias de ônibus, talvez você já fez tanta coisa que demorou para chegar, mas cadê aquela paciência que nós tínhamos? Onde está aquele momento que a gente falava assim, não, está tudo bem, nós vamos esperar. Lembra quem aqui é do tempo da carta, que tinha que esperar chegar uma carta? Temos pessoas aqui do tempo da carta, que demorava para chegar. Hoje, uma pessoa te manda uma mensagem, ai de você se você não responder. E você tem que responder na hora. Você não pode esperar não, tem que ser naquela hora. E se você estiver tomando banho, se você estiver fazendo qualquer coisa, você se complica. Por quê? A pessoa, depois a outra pergunta, por que você demorou para responder? Porque hoje, meus irmãos, mesmo nós que já tivemos que esperar, que já recebemos carta, que já aguardamos muita coisa, hoje nós ficamos impacientes. Mas parecia, o Senhor falou isso. Quanto mais chegar o tempo do fim, você tem que ter mais paciência, não menos. Mas nós estamos no ritmo contrário do que a palavra diz. Nós estamos cada vez mais impacientes. Mas hoje a minha oração é que a paciência de Cristo possa reinar nas nossas vidas. Que nós possamos compreender que as coisas não são feitas de qualquer jeito. O versículo clássico que eu li na abertura do culto, que todos nós sabemos de cor, mas é importante ler na palavra, Salmos 40. Esse é um dos versículos que a gente mais já repetia na igreja. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu me lembro das irmãs do grupo missionário de mulheres sempre falando isso, esperei com paciência no Senhor. E às vezes nós temos pessoas que oraram 30 anos, 40 anos pela salvação de outra pessoa. Nós temos pessoas que oraram 20 anos, 15 anos. Nós temos histórias que, se você for ouvir os testemunhos de pessoas que suportaram coisas difíceis e complicadas, que hoje nós não suportaríamos por causa da nossa falta de paciência. Agora entenda, a tendência do mundo é piorar. A tendência do mundo é ter cada vez mais coisas ruins. Então, se a nossa paciência não estiver em dia, nós podemos cair, nós podemos sair da presença do Senhor, nós podemos praticar atos ruins, porque não temos paciência. Porque, irmãos, a falta de paciência, a falta de respeito dos dias de hoje, está levando pessoas a agressões, está levando pessoas a sofrer dificuldades, porque ela não consegue ouvir o professor falar. Irmãos, a gente escuta os professores relatando dos alunos de hoje. O professor não consegue trazer uma explicação. Vocês viram que o governo teve que proibir celular nas salas de aula, porque as pessoas estavam tão vidradas no aparelho que não conseguiam mais prestar atenção nas aulas. Os professores não estavam conseguindo dar aula. E quando o professor está ali para poder explicar, para poder dar uma aula, ele não consegue, porque as pessoas estão dispersas cada vez mais, estão prestando cada vez menos atenção.
você veja que o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, ele vai exaltar no capítulo 2, no versículo 3, na carta à igreja de Éfeso. Veja o que ele diz: e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Veja a palavra de Deus: e sofreste e tens paciência. O Senhor está falando que a igreja de Éfeso era uma igreja paciente. Eu fico me perguntando hoje, e nós como igreja? Nós somos uma igreja paciente? Nós somos uma igreja que consegue tolerar, que consegue esperar, que consegue aceitar, que consegue compreender? Irmãos, existem pessoas que quando você fala uma vez só, aquela pessoa guarda e aprende. Mas existem pessoas que você vai falar 20 vezes, ela não vai guardar, mas na 21ª ela aprende. Agora, será que nós temos paciência para ficar ensinando até que a pessoa aprenda? Ou será que nós somos aquelas pessoas que dizem assim: não, eu falei, se não aprendeu, tá? Desista. E a gente vê, irmãos, que hoje as pessoas querem tudo pronto. Então, por exemplo, na igreja, você não vai ter um músico pronto, você não vai ter um pastor pronto, você não vai ter um líder pronto. Eu estou na igreja desde os 9 anos, eu fui aprendendo na igreja, eu tive que ter irmãos que tiveram paciência comigo para me suportar, para me ensinar, para me explicar como fazer as coisas, para que eu estivesse aqui. Para que você estivesse aqui, outros irmãos, outras irmãs tiveram que ter paciência com você, tiveram que investir tempo em você. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. É na paciência que o Senhor nos dará a vitória para nós mesmos. Porque se você é impaciente, se eu sou impaciente, se eu quero resultado rápido, se eu digo assim: olha, em 1 ano eu quero tal coisa, em 2 anos eu quero tal coisa, nem sempre nós vamos conseguir. Existem pessoas que vão conseguir em 4 anos, outras em 5, outras em 10. Então nós não podemos entrar nesse ciclo vicioso do mundo, que tudo tem que ser feito rápido, e que os prazos estão aí, e os prazos têm que ser cumpridos. Isso é norma de empresa, isso é norma de produção em série, mas não é na igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é sofredora e paciente. É o que o Senhor falou: vocês têm que ter paciência, e Ele exaltou essa qualidade da paciência. Nós não formamos as pessoas: peraí, deixa eu tirar uma fornada de pão. Não é assim. Não dá para você trabalhar o seu filho como se fosse uma fornada de pão. Ah, vai sair a criança aqui, já está resolvida, ela vai fazer isso. Não, às vezes ela não vai querer fazer o que você quer, você vai ter que ensinar de novo. E depois ela não vai querer, você vai ensinar pela 3ª vez. Vê o bebê, como é? Você põe a comida na boca, às vezes cospe, e faz careta para você. Aí você põe de novo, ela cospe, e você tem que ficar lá, até ela aprender. É isso que nós temos que entender. Às vezes, irmãos, as pessoas não conseguem ter esta paciência. Preste atenção numa coisa. No mínimo, nós, assim, dentro de uma coisa saudável, 9 meses para nascermos. Alguns prematuros nascem um pouco antes, mas é a minoria. Mas a maioria, 9 meses para nascer. Esta formação, ela é demorada. E quando a criança está no ventre, você fica querendo que chegue logo o dia do ultrassom para você ver. Mas você tem que esperar, é o tempo. Não dá para adiantar. A criança, ela tem o tempo de se formar. O que a palavra de Deus diz? E nós ouvimos hoje aqui de manhã, e nós temos ouvido a palavra de Deus. Irmãos, existe tempo para tudo. É isso que nós temos que entender. Nós não podemos adiantar as coisas, irmãos. É isso que nós temos que compreender. O nosso tempo, ele é um tempo que nós precisamos aprender a passar por ele com paciência. A passar por ele, a esperar a nossa vez, a querer falar. Irmãos, por exemplo, eu falo bastante, eu gosto de falar. Mas eu fiquei muito tempo como pastor auxiliar e eu quase não falava. Agora hoje eu quase não deixo ninguém falar. E é o contrário. Por quê? Porque assim, cada um tem um perfil, mas quando não é sua vez de falar, o que você tem que fazer? Ouvir.
Às vezes Deus vai nos dar a oportunidade, anos para ouvir e outros anos para falar. Entende como é que funciona? Estou falando na parte de você ser um pastor. Mas em cada área você vai ter as oportunidades da sua vida. Umas você vai chegar nela rápido e outras você vai demorar. Mas o que você precisa para crescer profissionalmente, para entender o mundo? Ter paciência. Porque deixa o desespero para quem não tem Jesus. Abrace a palavra de Jesus que ele falou para a igreja. Tens paciência. Que o Senhor Jesus possa olhar para nós e nos ver como uma igreja que tem paciência. E ter paciência é importante. Vamos voltar em Tiago, só que no capítulo 5 e no versículo 10. Veja só, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então você quer exemplo de paciência? Está tudo aqui na Bíblia. Só homens pacientes, pessoas, mulheres pacientes que tiveram que esperar a promessa, tiveram que esperar anos e anos, e coisas que eles ouviram, eles tiveram que ali aguentar outras pessoas falando deles, e eles permaneceram, e eles seguiram, e eles foram adiante. É com paciência que você vai ter a vitória lá no final. Você não vai conseguir resolver as coisas do seu jeito, nem eu vou resolver do meu jeito. Tem tanta coisa que a gente quer dar uma solução, que a gente quer resolver e a gente não consegue. A paciência é algo que nós precisamos ter. E eu vou repetir essa palavra aqui até daqui a alguns minutos. Paciência. Tenha paciência. Porque quando alguém pede paciência para nós falamos, que paciência o quê? Que esperar o quê? E aqui, irmãos, a palavra de Deus, olha, Romanos 5, vamos ver aqui 3. Olha só o que a palavra de Deus diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Quando você vê algo que você fala, isso aqui eu não vou conseguir resolver, você tem que ter paciência. Você quer ver, irmão, pessoa, você vê na fisionomia dela, quando, por exemplo, o carro estraga numa estrada ou num lugar que a pessoa tem que esperar o guincho, e guincho demora, tá? Só para todos saberem, guincho não vai na hora que você quer, o guincho, ó, demora para chegar, e a pessoa fica encostada no carro falando, vou ter que esperar o guincho, porque não tem como sair, não tem como carregar, e tem que esperar o guincho. Às vezes, irmãos, nós vamos ter que esperar o guincho chegar. Às vezes nós vamos ter que esperar a fila que está dobrando o quarteirão, e nós vamos ter que entrar lá no fim e ficar quietinho e esperar a nossa vez. Se Deus está te colocando no lugar onde você precisa ter paciência, é para provar que você confia nele, que você tem fé nele e que você vai saber esperar. Então entende, irmãos, esses problemas que nós passamos, essas dificuldades que nós passamos, quando você fala, não tem como eu fazer mais nada, então fica na paciência, espera o momento de Deus, espere a hora de Deus na sua vida. Irmãos, o nosso texto principal que eu fiz a leitura toda, olha quantas coisas ruins vão acontecer, olha quantas coisas complicadas vão acontecer. E, por exemplo, versículo 8, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome. Isso está acontecendo nos dias de hoje. E quando ouvirdes no versículo 9 de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, quer dizer que eu tenho que esperar mais? Sim. Vai acontecer mais coisas ruins? Vai. O problema vai piorar? Vai. E eu tenho que fazer o quê? Ter paciência, esperar. Porque são coisas maiores do que eu. Eu não tenho como ligar para o Putin e falar assim, ô Putin, pelo amor de Deus, acaba com essa guerra na Ucrânia. Não tem como. Eu não tenho acesso a ele. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Orar, falar, Senhor, intervenha. Tenha misericórdia daquelas pessoas que estão sofrendo. Tenha misericórdia daquelas vidas que estão passando por isso. Eu coloco nas tuas mãos e eu vou ter que continuar na paciência. Porque não dá para chegar lá e apartar. Não dá para chegar lá e resolver. Às vezes, irmãos,
as pessoas têm que brigar. Por quê? Porque se você chegar lá e falar, gente, tenham calma, elas não vão te ouvir. Então, às vezes, você não consegue resolver as coisas do seu jeito e nem eu do meu. Então nós temos que dizer o seguinte: Senhor, está nas tuas mãos, opera naquela casa, opera naquele casal, opera naquelas vidas, opera naqueles irmãos, opera naquelas irmãs e manifesta o teu poder, e o Senhor trará o resultado. Mas não seja uma pessoa impaciente, porque isso vai te afastar do plano de Deus, isso vai te afastar da visão de Deus. Olha o que ele diz aqui: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos. Nós não podemos fazer nada para evitar fomes. Nós podemos ajudar quem está perto, mas a fome do mundo é muito grande. Pestilências, não podemos fazer nada. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. O que nós podemos fazer com os sinais do céu, com os cometas que estão passando, com as pessoas que estão estudando os cometas? Não podemos fazer nada. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. As pessoas vão falar mal de nós. A gente pode fazer o quê? Falam mal de mim, falam mal de você, falam mal da nossa igreja, falam mal de todo mundo. A internet está aí, espalhada, é gente falando mal, é o tempo todo. O que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada. E olha o que o Senhor diz: e vos acontecerá isso, para que vocês tenham testemunho. Então todas essas perseguições, todos esses problemas da vida, todas essas circunstâncias, o que o Senhor falou? Proponde em vosso coração algo especial. Não premeditar como que você vai falar, o que você vai fazer, porque isso vai gerar ansiedade em você. Ah, meu Deus, deixa eu ver o que eu vou falar. Peraí, aí você fica pensando naquilo, às vezes nem dorme, pensando no que você vai falar amanhã, no que você vai dizer, como que você vai responder. O Senhor diz: não fica pensando nisso, porque o Espírito Santo vai ministrar através da sua vida. Olha o que ele diz: até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Primeiro ele diz: matarão alguns de vós, e depois ele diz: odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aí ele vem e fala algo: não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. No meu caso, irmão, está mais fácil de Deus operar ainda nos que sobraram. Entende? O Senhor está falando assim: olha, vocês vão passar por muitos problemas, mas o que ele está dizendo? A tua salvação está garantida, o teu nome está escrito nos céus, no livro da vida do Cordeiro. Olha, escute o que você faz parte. Você faz parte do livro da vida do Cordeiro. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje faz parte do livro da vida do Cordeiro, porque nós estamos na presença do Senhor Jesus. Então veja onde você está. Para que você vai ser uma pessoa impaciente? Não tem por que você ser impaciente. E veja que o Senhor, ele fala no final: não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência possuir a vossa alma. Só é possível vencer tudo isso na paciência, possuir a vossa alma. Porque ele não está falando assim: olha, as pessoas ao seu redor vão ter paciência. Ele não está dizendo assim: olha, o seu time de futebol que você pratica esporte vai ter paciência. Ele não está falando assim: olha, no seu trabalho as pessoas terão paciência. Ele está dizendo assim: ó, você possua a sua alma, possua a sua alma em paciência. Não tente resolver nada do jeito que você acha. Na vossa paciência possuir a vossa alma. Pensa nisso para você. Você está possuindo o seu sentimento, a sua vida em paciência? Ou você tem ficado impaciente? Ou você tem tentado resolver as coisas do seu jeito? Hoje é um dia que nós podemos nos voltar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, ministra com teu Espírito Santo a paciência, o fruto do Espírito,
uma das virtudes do Espírito sobre a minha vida, para que eu possa viver as etapas como elas têm que ser vividas, para que eu possa viver os momentos como eles precisam ser vividos. Olha, coloque isso na sua mente. Você não vai conseguir atropelar circunstâncias e nem os momentos. Você vai precisar saber passar por eles. E você só passa por essas coisas com paciência. E esta paciência que vem do Senhor. Não esqueça, esperei com paciência no Senhor. Você não está esperando em mim. Você não está esperando nos homens. Você está esperando em Deus. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Acredita no Senhor. E Ele vai dar a resposta para a sua vida. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,